terça-feira, na 18ª semana do Tempo Comum. Memória de São Domingos, presbítero e fundador. Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Ordenado presbítero, dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia e às práticas de piedade. Estudioso da Bíblia e grande pregador, fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, com a finalidade de anunciar a Boa Nova ao mundo. Foi entusiasta da oração popular do Rosário. A seu exemplo, proponhamo-nos anunciar com coragem e dignidade o Evangelho da salvação. São Domingos, rogai por nós. Vemos no Evangelho deste dia que Jesus faz experiências de prova da fé com os discípulos ao longo deste percurso de convivência formativa com eles. Após a magnífica manifestação de poder que a graça divina exerce quando se partilha, quando o pouco é colocado a serviço de Deus a favor dos irmãos, Jesus agora quer despedir as multidões e manda na frente, na barca, os discípulos para outra margem do lago de Genezaré e vai ao monte para rezar. Passa muito tempo, à noite, em oração. Vemos Jesus solitário, orando ao Pai. Mateus o situa no monte, o lugar do encontro com Deus, no silêncio, na solidão, que não é uma solidão individualista, é uma solidão completamente comunitária, com o Pai, com o Espírito, com o mundo todo. Jesus está sempre em conexão, em comunhão. Ele é a comunhão de Deus para conosco.
vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E os discípulos o interpretam como um fantasma e gritam de medo, porque não é comum que alguém vença a força da gravidade, a lei da gravidade, que a Terra exerce atraindo tudo para o seu centro, e consiga flutuar e andar por cima das águas. Só pode ser um fantasma. Jesus os repreende dizendo: não, sou eu. E sou eu é o nome Yahweh, Javé, aquele que é. É o próprio Deus que tem tudo nas suas mãos e o domínio sobre todas as forças da natureza. Por isso, haveriam os discípulos de se darem conta de quem é Jesus. Jesus é a presença do próprio Deus no meio deles. Então, Pedro quer fazer uma prova de contraponto com Jesus. Quer andar ele também sobre as águas. Quer adquirir o poder de Deus na sua pessoa. Jesus lhe permite. E Pedro, quando sente o vento forte, começa a afundar e grita: salva-me, Senhor. Nós somos chamados, vocacionados à estatura divina. Está dentro de nós este apelo que o próprio Deus colocou. Mas nós tentaremos sempre a Deus e não vamos nos dar bem. Bom mesmo é quando a gente fica naquilo que é e deixa ser Deus quem é. Por isso, somos homens fracos na fé e duvidamos sempre. Jesus precisa da normalidade da nossa fé, que se entrega, que se apoia, que se sente amado. Nesta travessia da vida, nós precisamos ser sinceros, honestos e normais. Precisaremos sempre da ajuda divina, como todos, que ao menos tocar na barra do manto da roupa de Jesus será razão de esperança para a cura e para a vida. Nenhum de nós se atreva a ser mais do que aquilo que é. Sejamos honestos, sinceros e normais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.